Cumprimento o amado irmão com a paz do Senhor. E você que não é crente, você que não é evangélico, não é cristão, mas é amigo do Evangelho, gosta de ouvir a palavra, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Eva, né? Essa criatura aí que Deus fez após o homem para lhe ser de auxiliadora e companheira. Né? Muita coisa aí já no mundo secular, né? A gente não ouvi falar de Eva nessa altura do campeonato, e você que está assistindo aí é quase que impossível. Eva é a pessoa, quiçá, uma das pessoas mais comentadas dentro da palavra de Deus. Agora, engraçado que pouco se tem dela. Né? 3, 4, 5 versículos, pouco se tem da personalidade de Eva, como que Eva era. Então, meus amados, hoje nós vamos ver como foi dada a criação de Eva. Dessa lição, né, é simplesmente deixar claro que o Criador deu uma missão ao homem. E essa missão, ela não poderia ser realizada, não poderia ser concretizada pelo homem de forma solitária, se o homem não tivesse um par que fosse possível a reprodução da espécie humana, para que a espécie humana pudesse habitar e dominar a Terra, que é uma das missões do homem. Então, o objetivo geral da lição de domingo será exatamente esse, mostrar com clareza que a mulher ela já faz parte disso. Antes mesmo de Adão ser anestesiado lá, dando um spoilerzinho aqui também, né? Antes do Senhor anestesiar o Adão, né, e tirar uma costela, ele viu, ele sabia, já estava previsto no plano de Deus, que Eva era necessária. Então, o que é que cabe aí o texto áureo? Abrimos nossas Bíblias aí, que deve estar aí do lado do teu vídeo. Abra a Bíblia e vamos ler aí. O texto áureo da lição se baseia em Gênesis capítulo 2, versículo 23, que diz o seguinte: E disse Adão, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foste tomada. Em forma de poesia, né, que o homem quando encontra a sua metade, né, que lhe falta, o homem ele fica mais emotivo, né, ele fica mais romântico, ele fica galanteador. A primeira coisa que ele soltou foi um belo galanteio, né, quando o Senhor vem trazer, como simboliza aí os pais ou quem cria as nossas esposas, entrar e entregar a noiva ao marido, ao futuro marido na situação, né, e onde ele vai caminhando na igreja. Então, veja que coisa mais lúdica, né, que cenário mais peculiar o Senhor vem trazendo para apresentar Eva ao seu futuro marido e entregando ela lá. E a primeira coisa que ele soltou foi esse belo poema que fez. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Olha, isso é até dica para a juventude hoje, né? Saiba galantear, né? Também, né? Saiba ser bem cuidadoso com as palavras. O romantismo nunca fez mal a ninguém, né? Assim aprendemos também com o nosso primeiro exemplo aqui de homem, né? Com Adão. Então, depois disso, né, que ele foi apresentado, veja que Adão identifica, né? Coisa que ele, quando olhou para Eva, ele identificou que era parte dele. Né? Talvez seja uma das muitas explicações para a qual Deus não fez a mulher da mesma forma que fez o homem. Ele fez a primeira cirurgia, né? Não foi feito lá somente do formato, do barro e o sopro de vida. Veja que existiu essa ideia de completude e de faltar num o que existe no outro, para que se completem, o que tornam os dois igualmente importantes na criação do ser humano, nos planos de Deus. Então, essa coisa de mulher mais importante do que homem, ou essa disputa pelo mesmo espaço, a meu ver, ao meu singelo entendimento, é uma bobagem, é um gasto de força desnecessário. Ambos têm papéis que podem, via ou outra. Eu conheço várias pessoas que ajudam, vários maridos que ajudam as mulheres em afazeres domésticos, e eu não acho que eles sejam menos homens ou mais homens porque fazem isso. Eu acho que existe um cooperativismo nessa questão. Para que um não queira brigar e ter o espaço do outro, a denegria o outro. Ou seja,
E agora a mulher, porque foi vista há muito tempo como a parte mais fraca, que a gente vai ver no decorrer da lição que não é, a mulher não tem nada de fraco. E por isso que, quando Deus criou, ele sabia, ele exigiu muito mais da mulher, ao meu ver, ao meu entendimento, do que ele exigiu do homem. A mulher cabe um ministério muito pesado, mas que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, depois dessa bela poesia e dessa importância, nós temos aqui que destacar também a leitura de classe, né, em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 25. Você está acompanhando. Vamos lá. Gênesis 2 e 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como adiante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. Tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava a adjuntora que estivesse como adiante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Ele adormeceu, tomou uma das costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse a Adão, essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porque do varão foste tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Veja que coisa tremenda, né? Deus viu a necessidade do homem. E quando ele fala aqui, o verbo far-lhe-ei, está no singular. Deus é um Deus trino. É onde o doutrinador passa a ideia de que a decisão foi do pai amoroso, de fazer uma companheira. E não como eu já vi por aí alguém dizer que Adão chegou e falou para o Senhor que não tinha companheira. O Senhor viu a necessidade. O Senhor contemplou essa necessidade e já estava no projeto de Deus quando estipulou que a missão do homem seria de dominar a terra e de procriar, né? O homem deveria se procriar e dominar a terra, administrar tudo que o Senhor Deus tinha feito. Então, além dessa missão pesada, desse trabalho árduo que o Senhor deu, que não é fácil, né? Vamos imaginar aí quantos será até hoje. A gente vê que a botânica, os animais marinhos, que dizem que a fauna marinha é ainda a mais inexplorada, né? Existem profundidades no oceano qual o homem não chega, o homem não foi. Existem seres lá que a mitologia está aí e lendas são muitas que dizem que há animais lá que são assombrosos, que não vêm para a superfície das águas. Então muita coisa ainda nós, hoje, em pleno 2020, desconhecemos. E Adão teve uma tarefa muito pesada. Adão tinha que colocar nome em tudo que Deus criou, em todos os seres que Deus criou. Não era fácil. E vendo lá os parezinhos, né? E se achando só, sem uma adjuntora que lhe fosse comum. Na literalidade aí do nosso versículo, quando o Senhor Deus olha para ele e vê essa necessidade, ele queria criar uma adjuntora. Eu não vejo nenhum tipo de problema de denigrir a imagem de alguém e dizer que eu estou ajudando, né? Eu estou ajudando, eu estou colaborando. Não que eu não possa fazer, mas é aquela coisa de dependência. Qual é o problema de homem e mulher um depender do outro? Essa ideia de totalidade também levou o homem a acreditar que ele fosse suficiente também só para viver a vida dele. Para quê? Se eu sou suficiente para mim, para resolver minhas questões, para viver minha vida, qual é o vazio que eu teria? O que eu iria buscar se eu sinto que nada me falta? Porque tudo o que o Senhor Deus já tinha feito nesse propósito de habitar a terra, de que o homem fosse dominante, já contava com a figura da Eva. Então, o Senhor Deus vem caminhando
para formar a mulher e instituir assim a primeira família, inclusive uma família lá que deu origem, não é, a todos os habitantes da Terra. Seres humanos que não tiveram infância, foram modelos e não engatinharam, não aprenderam a falar. O próprio Deus deu ao homem a habilidade, a sabedoria e deu autoridade sobre tudo o que existisse na Terra. Então a mulher já estava no plano de Deus. Como nós vemos agora no tópico aí que você pode acompanhar na sua lição, a mulher já estava no plano de Deus. No momento em que houve um concílio e que houve lá o façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a questão da humanidade, né? Deus já não havia como. Não havia como pensar no plano de que o ser humano fosse habitar a Terra sem a figura da mulher também. Então ela é uma pessoa mais do que necessária, uma pessoa essencial a essa missão, a essa tarefa. Foi uma coisa muito especial, né? Deus tem uma forma de trabalhar com cada um de uma forma. E quando Deus foi formar a companheira de Adão, né, ele deu origem aí à medicina dos primeiros passos, a anestesia, né? Ele não ia fazer um procedimento tão pesado com Adão, ele simplesmente abriu Adão, anestesiou, Adão cai no sono profundo. E que sono profundo Adão caiu? O Senhor retirou a costela de Adão e fez a primeira plástica também. Tampou perfeitamente onde tinha tirado a costela. Depois desse passo aí, ele faz uma das coisas mais incríveis do mundo. Ele criou a possibilidade da compatibilidade genética. Se ele fosse criado sem nenhuma célula, sem nenhuma informação genética de Adão, se Eva tivesse sido criada dessa forma, seriam dois genes diferentes. Isso não é bíblico que relata. Isso o autor, né, o escritor dessa lição, ele foi bem enfático aqui em dar o subsídio ao professor, onde ele diz que operação, sem essa cirurgia, sem buscar as células-tronco de Adão, não haveria essa compatibilidade de gene. Não poderiam procriar. Então o Senhor também abriu essa possibilidade. Então, no ministério do Senhor, que é um dos últimos tópicos dessa lição, é uma cobrança até um pouco, ao meu ver, um pouco mais pesada do que para o homem. Até porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola a destrói. E não fala em nenhum momento que o homem tolo destrói a casa, embora também destrua. Mas a mulher, ela tem uma cobrança maior. E aqui eu quero frisar uma coisa interessante que não está na lição. A cobrança da mulher é tão grande que a mulher tem que sempre estar bem apresentável e sempre a mídia cai muito em cima, a moda cai em cima, o comércio cai em cima e todo mundo cobra muito da mulher. A forma de corpo ideal, mais bonito, que caiba no vestido mais bonito e é sempre os vestidos mais destacados, coisas que vão deixar um padrão de beleza hoje social. Quando, na verdade, o homem é bem mais aliviado com essas questões. Então, há muita cobrança, há muito peso acerca da mulher. Então, a mulher tem algumas missões específicas, como esposa. Como esposa, a mulher deve orar pelo seu marido. Sim, orar. Orar, ajudar em oração, para que ele e ela cresçam na comunhão com o Senhor e o Senhor ajude o casal a enfrentar os problemas do dia a dia, tá? Que não são poucos, viver, como diz o pastor Cláudio Duarte, que deve seguir, ele pode ficar à vontade. O pastor Cláudio Duarte é bastante irreverente, ele já diz que ser feliz sozinho já é uma tarefa muito complicada. E vai casar para ser feliz é uma coisa que para ele parece ser um pouco mais que cômico do que possível. Mas pela graça de Deus é a irreverência dele. Mas a gente sabe que se ele não acreditasse na família, pouco ele pregaria sobre ela, né? É um pastor bastante conhecido nosso. Então, o que acontece? Nós temos dentro desse cenário a esposa orar, chamar o marido. Às vezes a mulher pega no peso só.
Às vezes o marido por vezes chega cansado e a mulher tem essa exigência a mais. Está ajudando em oração o marido. Tanto ela orando com ele e orando por ele. Enquanto ele está pelejando, enquanto ele está buscando um trabalho ou está trabalhando, e ela ajudando. Só que aí vem as feministas, né, de plantão e dizer que mas a mulher também sai para trabalhar, então que eles orem junto. Mas o importante é que exista oração, exista comunicação com o Senhor. Então, depois dessa comunicação, eles devem o quê? No segundo ponto de observação como esposa. Ela deve orar e aconselhar o marido. Mulher, ela tem esse viés, né? Não é muito difícil, a mulher aconselha até você a bater seta de carro. Amor, várias vezes eu dirigindo, a esposa faz, bate seta, entra aqui, pega ali, amor, essa faixa aqui está mais lenta, pega essa faixa aqui está mais rápida. A mulher é de aconselhar. A mulher, ela é da natureza dela, é missão dela como esposa aconselhar o marido. Por vezes a gente, com essa incumbência de manter a casa, com N preocupações, tá? Porque a gente também se preocupa. Um homem honrado, um homem de Deus, ele se preocupa com o bem-estar do seu filho, ele se preocupa com o bem-estar da sua esposa. E a mulher sabe que o homem de Deus, se ela sente que o seu marido é um homem de Deus, ele está trabalhando para o bem da família. Então, o aconselhamento também, o homem ter sabedoria e ter o bom senso de ouvir a esposa. Ouça o que ela tem a dizer. Não seja também preconceituoso nem machista a ponto de dizer que ela não tem nem voz, ela tem voz. E talvez, e muitas das vezes, essa voz vai livrar o casal, a família, de complicações. E trabalhar também, né? Para manter a casa, para manter o casamento, trabalhar, compreender seu marido, ajudar o esposo num conjunto de ações que vão fazer com que o casal glorifique a Deus, que seja um exemplo de casal para todos que conheçam vocês, que vocês testifiquem juntos que é possível hoje uma família baseada no projeto de Deus. Em casa, quanto trabalhar assim no comércio, trabalhar numa atividade própria, trabalhar, quem sabe, até os dois num próprio negócio, que vocês trabalhem juntos, que vocês coexistam de maneira para a glória de Deus, de uma maneira que vocês dois cresçam. Porque casamento é isso. Vocês se aprimoram, tanto materialmente falando, quando vocês vão conquistar, profissionalmente falando e espiritualmente falando. Quando você sentir que seu marido ele já não está com aquela mesma sede de orar, que ele já não lê mais a palavra, chame ele. A mulher por várias vezes, a minha esposa por várias vezes fez isso para mim, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer. Várias vezes preocupado, várias vezes com tantas coisas que a gente às vezes se encontra com pensamentos tortuosos e aquela voz vem com filho, calma. E essa questão também da mulher chamar o homem de filho, tá? Isso por é bastante criticado. Eu particularmente, eu vejo muito, né? Eu vejo muito essa questão dessa nomenclatura de filho, que bota como se o homem também fosse filho é filho. Filho não é marido. Filho é para ser orientado, mas filho é filho. Fica complicado. Existe uma relação aí. Então é um incesto, né? O filho tem relações íntimas e amorosas com a mãe. Como é isso? Então, essa questão de nomenclatura de filho, esse nome carinhoso, né? Filho, outras nomenclaturas que são utilizadas. Mas assim, eu acho que demonstrar amor é sempre aquela forma de que a pessoa que você está falando com ela, demonstrando o amor por ela, ela percebe que ela sente o seu amor. Tá? E ela se sentir amado, eu acho que é uma das melhores coisas do mundo. Particularmente, opinião não sei se exclusiva minha. Alguém bota aí nos comentários, por favor, se concordam comigo. Se sentir amado é uma das coisas melhores. Então, lembrar também do amor do próprio Deus, que está sempre aí atento às nossas necessidades. Eu acho que eu até fugi um pouquinho do tema, então vamos voltar aqui. A missão como mãe é em apoio com o marido, ajudar a orientar os filhos, porque nem todo tempo existe aquela ideia do revezamento. Nem todo tempo o marido está na companhia dos filhos. Nem todo tempo a esposa está na companhia dos filhos. Às vezes existe um rodízio. Às vezes os filhos estão em casa com a mãe, às vezes o pai vai buscar os filhos na escola e às vezes os dois estão em um ambiente comum, porque nessa correria do dia a dia é isso que acontece. E muitas das vezes a gente quer delegar. Às vezes deixam para uma escola, acha que a escola educa. E aqui fica o meu parêntese e o registro.
Escola não educa, da escolarização, segundo o professor Mário Sérgio Cortella, o qual eu comungo também da ideia de que lá ele vai aprender matemática, vai aprender idiomas, vai aprender robótica, lá ele vai aprender ciência, mas educação, quem vai dar são os pais. Então, nessa missão de mãe, em conjunto com o pai, claro, não é? Porque o pai não pode se eximir, principalmente filhos homens. Filhos homens, eles têm um entrave, eu tenho 2 em particular. E eu tenho mais facilidade de acesso, de compreender, porque homem compreende mais homem, não é isso? É muito raro, muito raro, eles têm uma situação de que não seja mais fácil para mim, em particular, né? Estou dando até um testemunho aqui pessoal, de que eu não possa compreendê-los melhor, até com menos esforço do que a minha esposa. Portanto, meus amados, já chegando no finalzinho aqui, a missão para o reino de Deus, ela é fantástica. Então nós temos aqui a missão da mulher voltada à mulher de Deus, a mulher que tem uma dedicação, tem um quebrantamento espiritual, tá? E tem um compromisso com Deus. E quem tem compromisso com Deus, cristão, nessa missão dela de súdita, veja quantas missões a mulher tem. É daí que eu tiro que é muito pesado. É muito pesado para a mulher. E depois dessa lição, eu até confesso, eu olhei para minha esposa e vi, tadinha, eu tenho que ajudar mais ela, porque é muita cobrança. A cobrança para a mulher é sarcás, a cobrança é intensa. Então a gente, se o lado masculino aí, vamos apoiar essas mulheres, porque elas cuidam da gente, a gente dá suporte, elas dão suporte a gente cuida bem delas. Assim como disse o apóstolo Paulo, mulher amai os seus maridos, os maridos cuidem de suas mulheres. Então vamos cuidar delas para que elas possam aí auxiliar a gente. Então sempre cuidando aí do bem-estar dela. Nessa missão do reino de Deus, ele tem aqui um versículo muito interessante, que ele vai falar aqui do exemplo de Áquila e Priscila, os orientadores espirituais do erudito e eloquente Apolo. Então assim, Atos capítulo 18, versículo 26. Essa orientação, ela é necessária, esse apoio, ela é necessária. E como súdita de Deus, as mulheres sempre teve um papel, sempre tiveram, né, um papel bastante importante. Inclusive, as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo foi mulher. E olha que na época, era um dos testemunhos mais desconsiderados, era um testemunho feminino. Né? Teria mais força se fosse um dos discípulos. Mas, para ressaltar ainda mais o que, não é, o Senhor Deus, ele tem de plano dele para a vida da mulher e o quanto ele está perto, está próximo da raça humana, é que a raça humana exista. Ele cria Adão, para a completude do seu projeto, ele cria Eva. Então, ao criar Eva, e numa visão deste último ponto de serva, veja que curioso seria se Eva não existisse, não existiria o próprio Cristo, nós não existiríamos. Né? Como é que existiria a semente de Eva? Né? Mulheres importantes como Sara, né, a mãe de uma nação, mulheres que foram decisivas, que foram movidas, como a Rainha Esther também, mulheres excepcionais que ouviram o Senhor, que se quebrantaram, que usaram esse propósito de vida que o Senhor tinha com elas e glorificaram a Deus da forma que o Senhor Deus tinha planejado. Quer dizer, diversas situações adviram que mulheres foram essenciais para que se cumprisse a vontade de Deus aqui na terra. Então, para refletir, nós temos aí alguns pontos. A criação de Eva não foi um evento aí criado ao acaso. Deus não fez Adão e depois, eita, esqueci, vou criar Eva. Não. Ele já tinha pensado em criar Eva. Eva já estava nos planos de Deus, desde que ele formou a terra. E foi um ato de bondade com o homem. Ele viu a necessidade de um homem ter uma auxiliadora. Porque a criação da mulher foi mais complexa que a do homem. Não é? Por os motivos já expostos aqui, né? O que é que aconteceu?
ele tornou possível e deu mais para mim a noção de completude. A mulher se completa no homem, o homem se completa na mulher. Então, eles sozinhos não vivem plenos, eles vivem partes. Então, eu achei fantástico. Tá? É uma parte do texto poética, né? Aquela declaração de Adão. E o lugar que a mulher ocupa na igreja de Cristo, né, é de cooperação. A mulher pode sim auxiliar. E aqui também tem uma observação que eu não queria deixar de acentuar aqui. O lugar que a mulher ocupa na igreja de Cristo, ao lado dos maridos, as mulheres ajudam ainda aos homens demonstrar a maturidade cristã. Ou seja, nos aconselhamentos, na oração, é aquela atenção a mais, porque a mulher acompanha o marido quando ninguém está perto. A mulher, ela tem essa visão mais íntima, mais particular. Ela sabe a verdade do marido. Às vezes o marido está sorrindo na rua e o povo acredita que está dando bom testemunho, o povo acredita que está tudo bem. Mas ela sabe a realidade dele. E ela que pode acender mais esse lado de maturidade espiritual do homem. Então, só para concluir aqui e fechar com a chave de ouro, você sabia, não é? Eu tinha uma concepção de que a pobrezinha da Eva lá, que quando eu chegasse no paraíso, e eu encontrasse com Eva, é puxar a orelha de Eva, né? E assim, acredito que alguns também, como eu pensava, que Eva, ela tinha sido a pessoa-chave de entrada do pecado no mundo, quando não foi bem dessa maneira, segundo Paulo escreveu no capítulo 5 aos Romanos. Você veja que o pecado entrou por um homem e não pela mulher. E aí vem aquela alegoria de que onde estava o homem, né? Onde estava Adão, quando a serpente estava lá, conversando com sua esposa, usando de argumentos teológicos com sua esposa, para que ela viesse a comer daquele fruto. Então a responsabilidade do homem também é gritante nesse particular. O homem deve sempre estar atento com as necessidades da sua esposa, assim como Deus foi atento às necessidades de Adão. Tá? E Deus é atento à necessidade do seu povo, à necessidade da igreja. Deus é atento à tua necessidade, à minha necessidade. Não adianta a gente querer nossas próprias forças, a gente vai se frustrar. Então, eu queria deixar registrado aqui essa minha opinião. Aqui embaixo vocês vão ter um link aí para fazer o download, tá? Vocês vão conseguir o download dessa lição. Eu agradeço e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na paz.